E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar mais bolos à pronta entrega. Hoje eu trago bolos aproximadamente de 1 quilo. E nesse vídeo eu vou compartilhar todo o passo a passo, desde a massa. Vou preparar uma massa de chocolate profissional, super rápida, prática e fofinha. 2 recheios, uma mousse de brigadeiro e uma mousse de leite ninho trufada. Vou trazer também sugestões de decoração, principalmente quem está começando não tem muita habilidade, porque você também consegue, as finalizações e também como eu embalo para vendas. E para ficar completo, esse vídeo vai entrar para nossa série Vale a Pena? Qual é o meu lucro? Nessa série, eu deixo aqui no vídeo para vocês o custo da minha receita, o lucro real do produto e na descrição para ajudar quem não sabe calcular, eu deixo o valor dos meus produtos para você comparar, para ver se está aproximadamente aí aonde você mora. Então, quer aprender? Te garanto que vale a pena ter esse Faça e Venda aí disponível para os seus clientes. Principalmente agora que começam as festas de fim de ano e aumenta muito a procura desses bolinhos. Então, fiquem ligadinhos até o final para não perder nenhuma informação importante. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Vou começar pela massa. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu utilizo essa massa prática e aqui essa receita vai me render 3 massas para eu preparar 3 bolos. Então, aqui eu tenho 7 ovos, lembrando que eu também peso os ovos, é muito importante, ele faz muita diferença nas receitas de massa, e aqui o peso que vai estar na descrição é sem casca. E todos os meus ingredientes aqui, principalmente os ovos, estão em temperatura ambiente para a massa sempre desenvolver melhor. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado, já está peneirada e com uma pitadinha de sal. 2 xícaras de farinha de trigo peneirada também e sem fermento. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Meia xícara de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. 55 ml de água. 1 colher rasa de emulsificante, eu gosto do emulsificante para sorvete. E, gente, olhem ali, é 1 colher rasa, tá? Se você puder pesar, é melhor ainda. Se você erra aqui na quantidade do seu emulsificante, pode deixar gosto na sua massa e também deixar aquela massa linda e ela assou e no forno ela murcha todinha. Porque, como eu sempre falo, uma receita é o equilíbrio de todos os ingredientes. E aqui eu tenho 1 colher rasa de café de fermento químico. E massa com emulsificante, o maior segredo é qual? Eu misturar tudo muito bem, deixar totalmente homogêneo, antes de colocar para bater os minutos que precisa. Se eu não faço isso, o que que acontece? A minha massa fica cheio de pontinhos queimados dentro dela, porque eu não deixei a massa totalmente homogênea. Então, aqui, antes de colocar para bater os minutos que pede a receita, eu vou misturar muito bem. Aqui eu coloco para bater alguns segundos, vou parar e vou limpar a tigela da minha batedeira. Gente, isso eu vou fazer por 3 vezes e se tiver necessidade, eu faço mais vezes, até eu perceber que já está totalmente homogêneo, não tem mais nenhum gruminho também na minha tigela. E aqui eu estou fazendo esse preparo porque eu estou utilizando o emulsificante. Caso você não queira utilizar o emulsificante, você não pode bater todos os ingredientes junto. Aí você pode sim aproveitar essa receita, mas aí você faz lá a massa do método espumoso, tá? Separa todos os ingredientes e sempre deixa a farinha de trigo para o final. Aí você não pode bater a farinha de trigo se você não utiliza o emulsificante. E aqui não tem problema eu colocar o fermento para bater junto. Tem muitas pessoas que acham que não pode bater o fermento, mas ele só age em contato com os líquidos. Aqui tem líquido, mas ele precisa de um calor acima de 50 graus. E essa massa não vai gordura, porque ela é uma base de pão de ló, então a estrutura principal aqui são os ovos. As únicas gorduras que tem aqui é das gemas e do emulsificante. Ali eu já deixei tudo bem homogêneo, a minha tigela bem limpinha. Agora eu vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 4 minutos. Essa massa pode sim preparar na batedeira de mão, aí só vai aumentar o tempo do batimento.
E a massa fica assim, olha, gente, que massa linda. Eu sou apaixonada nessa massa com emulsificante. Uma pelo preparo fácil e também pelo resultado final. Vou dividir essa massa em 3 formas. Vou deixar a medida dela aqui na tela para vocês. Coloco papel manteiga somente no fundo para crescer rente e ficar melhor para eu rechear. E em cada forma aqui eu vou colocar 295 gramas de massa. Se você não tiver balança, aí você tenta dividir as 3 partes iguais. Se você também não tiver essas forminhas, não tem problema. Faça numa forma grande que dê aí aproximadamente 3 caixinhas do leite. Depois você monta dentro da caixa do leite mesmo. Aqui no canal já tem vídeo eu montando o bolo na caixa do leite. Vou deixar aqui na descrição. Distribuindo a massa, vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Se o seu forno for muito forte, assa um pouquinho mais baixinho do que você está acostumada, por conta do emulsificante. E aqui no meu forno, essa massa assou por 30 minutos. E agora eu vou pro recheio de chocolate. Gente, esse recheio tem alguns pontos que eu preciso explicar para vocês, mas aí eu vou explicando ao longo do vídeo. Não é todos os bolos que eu utilizo ele. Aqui na minha panela eu coloquei 2 caixas de leite condensado, cada caixa contém 395 gramas. Nesse recheio eu vou utilizar um espessante, que aqui ele é totalmente opcional. Eu tenho 1,5 colher de sopa de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Aqui eu vou ter uma mousse bem intensa de chocolate. Se você preferir mais suave, é só diminuir um pouquinho aqui nesse chocolate. Já misturo tudo no meu leite condensado para não ficar nenhum gruminho e dissolver mais fácil. Até que fique assim. Feito isso, eu vou acrescentar 1,5 caixinha de creme de leite, o de caixinha mesmo, que dá equivalente a 300 gramas. Misturei o creme de leite e agora eu vou acrescentar 150 gramas de chocolate nobre. Aqui eu estou utilizando no sabor blend e para recheio eu utilizo somente chocolate nobre. Feito isso, vou levar para fogo médio, mexendo sempre. Não posso parar de mexer aqui até dar o ponto que eu preciso. Aqui ele começou a borbulha, esse recheio para o ponto que eu quero, eu preciso cozinhar ele muito bem. Mas se você quer um recheio mais molinho, vamos supor para uma sobremesa ou bolo no pote, cozinhe aqui no mínimo 3 minutos por conta do espessante aqui que é a farinha de trigo. Aqui o meu eu cozinhei muito bem até ele atingir esse ponto de recheio firme. Eu ergo a minha espátula, ele cai em blocos. Não é ponto de enrolar, tá, gente? Mas é um ponto mais firme. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Feito isso, eu vou preparar o meu recheio de leite ninho. Gente, eu iria passar para vocês a quantidade certinha de 3 bolos, mas eu vou passar aqui o que eu fiz no vídeo, porque pode ajudar outras pessoas, que foi para mais rendimento. E também, se você quiser utilizar só esse recheio de leite ninho para as 3 massas, dá e ainda sobra uma camadinha, mas eu vou explicando. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate branco, é o chocolate nobre. Vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo para o meu chocolate não superaquecer. Aqui, se eu superaqueço, ele pode ficar pastoso e quando eu acrescento meu creme de leite, ele pode talhar. Chocolate branco é muito mais sensível, então derreta aí com calma para você não perder o seu chocolate e nem o seu tempo. E como eu sempre falo, mesmo para recheio, eu preciso respeitar a temperatura do derretimento. Se você tiver um termômetro, melhor ainda. Aqui o meu chocolate já está derretido, eu preciso utilizar ele frio, então eu vou deixar ele reservado. Enquanto o meu chocolate esfria, aqui eu tenho 400 ml de chantilly, precisa estar gelado. E de boa qualidade, porque aqui é bastante quantidade e o sabor vai influenciar muito no resultado final. Vou bater esse chantilly na potência máxima da minha batedeira até que ele fique em ponto médio. Não precisa deixar muito firme aqui, não. Chegando no ponto do chantilly, eu vou intercalar
com 2 xícaras de leite ninho ou o leite em pó aí da sua preferência e uma caixinha de creme de leite, que dá 200 gramas. E esse recheio aqui você pode utilizar em outros preparos. Eu só não recomendo para bolos de andar, porque esse é um recheio que ele precisa manter refrigerado. E ele também não tem tanta estrutura. Mas se você quer um recheio mais firme, você pode aumentar na quantidade de leite em pó. Ou se você quer um recheio mais molinho, também para uma sobremesa ou bolo no pote, aumenta um pouco na quantidade de creme de leite. É até melhor, porque assim você ganha no rendimento. E aqui, depois que eu intercalei os 2 ingredientes, eu vou misturar muito bem. Se precisar bater, eu bato, para ficar tudo já homogêneo. Porque depois que eu coloco o meu chocolate branco, gente, não bata, é só misturar, porque senão aqui o seu recheio vai talhar. Então, aqui eu misturo tudo muito bem na velocidade máxima, até que fique assim. E agora eu coloco meu chocolate branco que já está frio. E aqui eu vou apenas misturar o chocolate, tá, gente? Lembrando, não bata, senão vai talhar. E aqui eu misturo tudo bem rapidinho mesmo, depois eu até finalizo com a minha espátula. Ele fica assim, aí você pode me dizer, tá mole? Gente, lembrando, recheio de chocolate, ele precisa de tempo de descanso. E o meu recheio de chocolate eu já vou utilizar nessa consistência, porque eu vou deixar ele firmar dentro do meu bolo. Porque se eu deixo ele firmar para depois utilizar, eu estou mexendo na estrutura desse recheio. E para finalizar esse recheio de brigadeiro, aqui eu preciso dele totalmente frio. O meu já esfriou e olha como ele fica bem firme. Só que aqui eu quero transformar em uma mousse, então eu vou mexer na estrutura desse recheio. Vou mexer aqui com a colher para tentar amolecer um pouquinho. E para esse recheio eu vou utilizar 180 ml de chantilly, também precisa estar bem gelado. E 3 colheres de sopa de chocolate em pó, que é o 50% cacau. Vou colocar esse chantilly para bater e aqui sim eu preciso de um chantilly bem firme. Até que fique assim, bem poroso mesmo. Aqui, se fosse para decorar um bolo, não daria certo. E agora, eu vou colocar o meu brigadeiro aos poucos, para eu não forçar a minha batedeira. E aqui, gente, eu não preciso bater, eu apenas vou misturar conforme a potência da batedeira. E eu não faço isso à mão, porque eu não vou ter o mesmo resultado que a batedeira. E aqui, por eu estar misturando esse recheio na batedeira, eu mexo sim na estrutura dele. Esse recheio, gente, eu não utilizo para bolos altos. Aqui eu não confio, porque como eu já falei para vocês, os meus bolos mais altos sempre vai para longe. Então, eu utilizo esse recheio somente nesses bolos mais baixinhos, à pronta entrega ou sobremesas e bolo no pote. Vou colocando o recheio aos poucos, misturando, até que fique um recheio assim. Gente, fica um recheio maravilhoso de chocolate e super intenso. Aproveitem agora o fim do ano também esse recheio para sobremesa. Aqui as minhas massas já assaram, já esfriaram. E aqui, gente, essa massa ficou desse jeito por conta da temperatura do meu forno. Nesse dia eu tava assando bastante bolo e tô mostrando essas aqui para vocês, para mostrar que ela fica certinha, bonitinha, sim. Mas aquela ali que tá daquele jeito, eu vou utilizar do mesmo jeito, porque ela não vai interferir em nada. E essa daqui também eu vou utilizar para preparar bolos de 1 kg. E aqui na minha massa eu vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Vou tirar aquele topinho ali de cima, que é o mais açucarado, e também vou retirar uma tampinha dali para deixar essa massa a mais reta possível. Vou partir essa massa em 3 partes. Já cortei aqui as minhas 3 massas, agora eu vou partir para a montagem desses bolos. E aqui a montagem, como eu falo praticamente em todos os meus vídeos, eu vou resumir, tá, gente? Na mesma forma que eu assei a massa, eu cobri com plástico, coloquei uma camadinha da massa, umedeci com a calda de água e leite condensado, vou deixar a medida na descrição para vocês. E ali eu não sei porque eu tava o tempo inteiro mostrando o recheio na colher para vocês, mas tudo bem. Vou colocar a próxima camada de massa, umedecer novamente.
Ah, gente, iremos ter um diferencial sim nessa montagem. Vocês sempre me perguntam, Bruna, qual a quantidade de recheio de calda? Eu nunca sei falar para vocês. Dessa vez eu pesei, porque eu sempre faço essa parte a olho. Então, para umedecer cada camada foi 51 gramas de calda cada camada, tá, gente? O recheio de leite ninho eu usei 245 gramas. E essa mousse de brigadeiro foi 365 gramas. A mousse é mais pesada, por isso que deu essa quantidade. Essa montagem é regra? Não, eu só tô passando para vocês do jeito que eu faço aqui, que vocês sempre me perguntam. Ali eu tava mostrando o recheio para vocês, porque esse bolo eu não vou partir, então eu não vou mostrar o resultado desse recheio por dentro. Aqui nessa consistência, ele firma só mais um pouquinho, tá? Vai ser um recheio bem cremoso, por isso que eu não confio em preparar bolos mais altos com ele. Coloco a última camada de massa, vou umedecer novamente. Aqui eu tava pesando para falar para vocês, mas já falei que foi 51 gramas de calda em cada camada. Depois que eu umedecer, eu vou deixar esse bolo bem fechadinho, vou levar para a geladeira. Eu deixei esse bolo descansar na minha geladeira de um dia para o outro, ou se você não tiver esse tempo, deixa aí no mínimo 6 horas, porque o recheio de chocolate precisa de tempo de descanso para cristalizar. Em outras palavras, firmar e ter estrutura. E aqui já é o outro dia, meus bolinhos já ficaram na geladeira o tempo que precisa. Vou utilizar essa bandeja aqui, essa cabe na caixa e essa daqui também, mas essa minha bandejinha branca não cabe na caixa. Já coloquei na minha bandeja e aqui eu passo a espátula, porque o meu recheio de brigadeiro repuxa muito no meu plástico para ele não me atrapalhar na decoração. E primeiro eu cubro todinho com chantilly, porque assim eu já deixo meu bolo mais nivelado e também não vai aparecer farelo nenhum na minha decoração. E aqui, gente, vocês estão vendo que a luz ficar mudando, né? Porque eu esqueci de ligar o estabilizador da minha câmera, então aqui vai ficar desse jeito. Aí, conforme o movimento, a luz muda. E sobre o batimento do meu chantilly, já tem vídeo aqui no canal, atualizei vocês agora também com o chantilly que eu estou utilizando agora, da Gran Finale, mas também tem do chantilly Norcal, vou deixar o link dos dois aqui na descrição para vocês. E para essa decoração, quanto mais quadradinho eu deixo, mais bonito o meu bolo fica. E aqui, para algumas finalizações, eu preciso realmente fazer as minhas quininhas. E essa régua que eu utilizo aqui para os bolos é somente para isso, tá, gente? E gosto também de utilizar essa espátula de plástico, que é a espátula de chocolate. Ela é bem baratinha. E aqui, aonde falta chantilly, eu venho cobrindo, porque aquelas partes grandes que estava mostrando ali no meu bolo, como é uma massa de chocolate, dependendo da finalização aparece. Então, eu prefiro já cobrir. Deixei o meu bolo aqui mais alisadinho possível, porque eu vou fazer também uma decoração. Estou marcando ali no meio para eu depois colocar a minha decoração. A primeira vai ser utilizando o bico folha, esse tem a numeração de 113, é da Wilton. A minha manga tá com um pouquinho ali de rosa por conta dos outros bolos, mas aqui ela não vai me influenciar em nada. Vou fazer esse trabalhinho por toda a lateral do meu bolo. E muitas pessoas se referem a esse trabalho de bico para iniciante. É assim, é fácil, mas assim, iniciante tem que testar tudo, né? Mas esse trabalhinho aqui tem um porém, se você não der o ponto correto do seu chantilly, você não consegue fazer, ele fica muito poroso. Mas se você tá começando agora, não desanima, tem que praticar mesmo. Mas eu vou mostrar 2 trabalhinhos que qualquer pessoa consegue fazer. E pratica muito, né, gente? Compra um isopor, faz um chantilly falso e pratica muito. Passei por toda a volta do meu bolo, agora eu tiro o excesso na parte de cima. Reforço ali a minha marcação. Aqui eu já deveria ter finalizado a parte de cima e o rodapé, mas no final eu já finalizo desse bolo. Esse trabalhinho que eu vou fazer agora é o bico pitanga aberto, a numeração dele é 21 da Celebrate. E vou fazendo esses trabalhinhos, tipo de rosetas, por toda a lateral do meu bolo. Gente, esse aqui é os trabalhinhos que eu mais gosto. E para esses bolos aqui, com mais trabalhinhos de bico, eu gasto em torno de 350 gramas a 400 gramas de chantilly. Com os trabalhinhos mais simples, fica aí em torno de 250 gramas de chantilly.
Gasta um pouquinho a mais de chantilly, mas olha a lindeza que fica. Eu prefiro assim. Fiz por toda a lateral do meu bolo e eu fiz todos com 5 fileirinhas. Se eu começo com 5, eu vou terminar com 5, tá, gente? Eu não posso mudar. Partindo para outra decoração, essa daqui é uma das mais fáceis. Eu vou pegar ali a minha régua ou uma espátula. Ela precisa estar com um pouquinho de chantilly e venho batendo. Quando eu vejo que ela tá repuxando muito ali o chantilly da minha decoração, eu coloco mais um pouquinho de chantilly na minha espátula. Esse efeito, gente, você pode utilizar em vários bolos. Eu já utilizei até para bolo de casamento. Vou fazer por todo o bolo. Depois disso, eu venho com os trabalhinhos de bico na parte de cima e também no rodapé do bolo, utilizando o mesmo bico. Aqui vou finalizar o primeiro bolo que eu comecei a decorar com vocês, também fazendo um trabalhinho de bico bem simples. Vou fazer também no rodapé do meu bolo. Feito isso, eu vou partir já para a finalização. Aqui eu vou utilizar raspas de chocolate bem fininha, só para fazer ali o fundinho do meu bolo. Depois disso, eu venho com os meus rolinhos de chocolate. A decoração é opcional também. Esse bolo eu vou finalizar assim. O próximo eu finalizei com morango de um lado e raspas de chocolate do outro. Também vou colocar os rolinhos de chocolate. Esses 3 bolos que eu estou finalizando aqui com vocês é o de mousse de brigadeiro e mousse de leite ninho. A mousse de brigadeiro dá certinho para 3 bolos. A de leite ninho, a quantidade que eu falei para vocês, tem mais rendimento. Eu já vou falar para vocês. Esse eu vou finalizar assim, com morango de um lado e raspas de chocolate do outro. O outro eu coloquei morango em volta dele todinho, raspas de chocolate no meio e agora eu vou finalizar com cobertura de sorvete no sabor morango também para combinar, né, gente? E olhem só, gente, a decoração que eu fiz super simples e a finalização desse bolo como fica bonito. Se você não tem muita habilidade, faça aí trabalho simples e finaliza com capricho que o seu bolo vai ficar lindo. Finalizei aqui os 3 bolos, agora eu vou decorar mais 3. E aqui eu vou falar o rendimento do recheio de leite ninho para vocês. Ele me rendeu esses 2 bolos que eu estou mostrando para vocês, mais as 3 camadas dos 3 bolos que eu acabei de finalizar com vocês. Então, se você quiser utilizar somente o recheio de leite ninho para os 3 bolinhos, ele vai te render 3 bolos inteiros e ainda sobra uma camada. E eu fiz todas as minhas raspas com cobertura, tá, gente? Tô mostrando essa daqui porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito da marca da Harrods. Mas, gente, a cobertura branca eu não gosto deles não, tá? Mas é só a branca, o restante eu uso tudo. E as raspas ali de chocolate ao leite eu também utilizei a cobertura fracionada. E para esse, com recheio somente de leite ninho, eu vou utilizar somente as raspas brancas. E da mesma forma, de um lado eu coloquei só morango, do outro lado eu vou colocar as raspinhas menores, depois eu coloco os rolinhos de chocolate, ficando assim essa decoração. Essas raspinhas menores que eu utilizo para eu não gastar tanto chocolate, eu fiz com esse raspador aqui, gente, que é essas menores aqui. E também ela é boa para fazer um fundinho, principalmente no chocolate ao leite, porque às vezes fica aparecendo. Esses rolinhos aqui eu utilizei com esse aparelho tecnológico, que o meu tá até quebrado, de R$ 1,99, um descascador de legumes. Eu vou aquecendo a barra de 30 em 30 segundos cada lado, não posso deixar ela derreter. Aí eu passo o raspador. Se ele tá já saindo do jeito que eu quero a raspa, eu continuo, senão eu vou aquecendo aos poucos. Vou deixar o vídeo certinho para vocês aqui na descrição. E aqui é a próxima decoração bem fácil. Eu peguei o chantilly e coloquei uma manga de confeitar. Era para eu ter feito um furinho, mas eu fiz um furão. Então, quanto menor você faz aqui o seu furinho, mais delicado vai ficar a sua decoração. Só vou passando em volta de todo o bolo. Para quem tá começando, a melhor forma é passar desse jeito, tá? Do que ir lá em cima e voltar no bolo. Eu acho um pouquinho mais difícil para quem tá começando. Enquanto eu finalizo essas decorações, eu vou falar para vocês um pouquinho do custo dessa receita. Tô deixando passar aqui na tela o custo de 3 bolos, que foi o qual eu fiz com vocês.
E eu fracionei o recheio de leite ninho, tá? Para esses 3 bolos, para eu chegar nesse valor. Eu vou falar para vocês o valor apenas de um bolo, porque dos 3 tá aqui na tela. Então, para um bolo, eu gasto R$19,51 só dos ingredientes, tá, gente? Mais R$3,90 dos custos invisíveis e R$3,75 das embalagens. Do prato laminado e da caixa, o custo de um bolo para mim é de R$30,16. Eu vendo cada bolinho desse por R$75. Então, o meu lucro é de R$44,84. Esse meu lucro em cada bolo de R$44,84, eu não dividi a minha mão de obra, porque cada um divide de acordo com a sua demanda. E ali o aplicativo coloca 100% na mão de obra. Você pode aumentar, diminuir. Aqui você pode pegar o custo da receita, multiplicar por 3, multiplicar por 2, de acordo com o seu público. Mas eu faço os meus cálculos assim, então o meu lucro real de cada bolinho é R$44,84. Vou deixar mais informações para vocês na descrição. Ah, e aqui eu conto tudo, tá, gente? Até a farinha de trigo do recheio eu conto e também as decorações ali em cima também. Vou pesar os bolos para mostrar aí o peso de cada um para vocês. Esse daqui é de brigadeiro com a mousse de leite ninho. Esse daqui também, os primeiros são nesses sabores. E como eu falei, a decoração muda o peso do bolo, porque cada decoração aqui tem uma quantidade de chantilly. Esses que estão na madeira pesam um pouquinho a mais por conta da bandeja, e esse já era encomenda, por isso que tá. A cliente queria assim, eu incluo, tá, gente? No valor do bolo. Esse eu coloco na embalagem de plástico, mas o normal, a pronta entrega, é nessa bandeja laminada com a caixa. Esse que pesou 1,295 kg era de mousse de morango, ele é mais leve. E esse da madeira é somente de leite ninho, e esse daqui que eu vou pesar também, somente de leite ninho. Esse de leite ninho, as camadas também eu fiz com 245 gramas de recheio. Vou colocar na caixa agora para mostrar para vocês. Gente, por que que eu tô mostrando? Porque tem bastante gente que pede, tá? Às vezes isso para você já sabe, ok, mas tem bastante gente que pede para eu mostrar. Como eu falei ali, a madeira não cabe nessa caixa. Aqui em São Paulo eu compro essas caixas por numeração. Ali, ó, no cantinho tem até o número dela, é número 7. A medida eu não sei, eu só sei que ela é a caixa 7. Monto a caixa, coloco meu bolo dentro e fecho. E depois que eu fecho, eu coloco a minha logo, somente isso. Sobra um pouquinho ali para essa bandeja, mas dá tudo certo. É assim que eu entrego meu bolo. Sobre a validade, é de 3 a 5 dias em refrigeração. Com morango na decoração, eu dou de 3 dias e sem morango de 5 dias. E sobre o chantilly, o meu chantilly não racha, já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal, como eu faço o batimento. Ele fica bem hidratado, então não racha. E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, principalmente agora, para que vocês aproveitem muito esses bolinhos no Faça e Venda. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aqui também pra mim se você gosta de vídeo assim, para eu trazer mais esse conteúdo pro canal. E se eu esqueci de alguma coisa no vídeo, eu complemento também na descrição. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui. E eu espero vocês por lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!